Bom, bom dia, oficialmente. Tudo bom, gente? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Silvia, eu estou vereadora através do mandato coletivo e estamos na direção da Escola do Legislativo. Para quem não conhece, essa escola tem o papel de trazer a população para participar aqui da qualificação, né? Democracia, políticas públicas. Então, a gente tem trazido várias palestras, oficinas, cursos, não só nós da direção, né, como demais vereadores podem trazer curso, como qualquer pessoa pode trazer curso, passa por um conselho, né, o conselho analisa, e depois a gente está aqui com esse espaço bacana para poder dialogar sobre coisas interessantes a nível municipal, estadual, federal. E hoje nós vamos estar recebendo o Eduardo Mercadante, que já não é a primeira vez, ele está sempre aqui com a gente, aliás, o Sebrae sempre aqui com a gente, sempre disposto aí a trazer palestras, cursos interessantes, importantes. E esse aqui em especial foi construído junto com um grupo de mulheres da arte delas, que nós começamos a fazer umas feirinhas aqui no estacionamento da casa, desde o Dia da Mulher. Acho que você é da arte delas? Tem mais alguém que está aqui da arte delas? Acho que não. Infelizmente, eu fiquei pensando, talvez o horário, que não foi muito adequado, segunda-feira, o dia, final de ano, não sei, mas elas estavam interessadas. E também acho que naquele dia do Sesc Mercadante, né, que saiu um pouco essa demanda, nós estivemos juntos no Sesc, num encontro aí com a Vigilância Sanitária, Sebrae, Sesc, para falar sobre empreendedorismo, associativismo, terceiro setor, e de lá saiu esse pedido para que a gente fizesse essa roda hoje, né, ou qualquer dia, sobre esse tema. Mas não importa, fica gravado, né? Acho que está na nossa página aí do YouTube. Obrigada aí por estar aqui com a gente. Então, é um número pequeno, mas acredito que vai ser bem proveitoso, número pequeno de pessoas. E a palestra vai ser sobre legalização do terceiro setor, associação sem fins lucrativos. A palestra tem como objetivo fazer com que os presentes conheçam os aspectos fundamentais do associativismo e reconheçam os benefícios das parcerias e do trabalho em conjunto, podendo gerar novas possibilidades de atuação no mercado. E o Eduardo Mercadante, advogado, especialista em direito empresarial, administrador, consultor de negócios com ênfase em planejamento estratégico e gestão de pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada aí pela participação, que nós tenhamos uma boa palestra, uma boa manhã. Obrigada, viu? Mais uma vez, sempre disposto e sempre pronto a estar nos atendendo. Gratidão, vereadora. Agradeço a casa nos receber novamente e agradeço também pela lembrança do nome do Sebrae para poder contribuir com conteúdos de interesse à sociedade. O Sebrae só tem uma missão, só tem uma finalidade, é levar conhecimento e que esse conhecimento seja útil para o desenvolvimento da sociedade. E o Sebrae tem um viés. O viés do Sebrae é de natureza econômica. Nós operamos na economia de mercado. E então, talvez pareça inicialmente desajustado falar de uma entidade sem fins lucrativos, já que o Sebrae ele tem todo um foco em economia de mercado, em atividade empresarial, em empreendedorismo, com foco nas MPEs, micro e pequenas empresas, de onde, aliás, vem o nome do Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Uma entidade que faz 51 anos, fez, aliás, 51 anos agora, em junho, é um aninho mais nova do que eu. E, enfim, estamos aí na atividade há tantas décadas, sempre procurando desenvolver conteúdos úteis. E nós entendemos que falar de empreendedorismo é falar de vários vieses e não só a operação econômica. A operação econômica, digamos que ela é o último momento, é a última etapa de um processo. Só que não começa lá.
Não adianta ter uma atividade empresária ou capacitar empresários se você não tem ambiente de negócios. E ambiente de negócios demanda uma série de intervenções políticos, culturais e sociais, para que então se manifeste como algo de interesse econômico. A economia ela não acontece por si só, ela acontece como fruto de uma necessidade, de uma oportunidade. De qualquer forma, você lança a mão de algo que você tem para servir ou para produzir, na forma de mercadoria ou produtos, e quando você vai à economia de mercado, você vai enfrentar todas as dinâmicas que a economia oferece, dinâmicas de forças que vêm e operam naquela atividade. Forças como, por exemplo, o poder de barganha e de escolha que os clientes têm, a força de uma concorrência, aspectos legais que interferem na atividade, os usos e costumes, a forma de consumir que muda com o tempo, questões de ordem social e cultural, o próprio acesso a recursos financeiros. Então, a economia de mercado, ela acontece influenciada sobre vários fatores. Por isso, o SEBRAE vem e atua, então, dentro do campo das políticas legislativas. Fizemos uma grande, em toda a nossa história, nós atuamos no campo político para auxiliar a criação de leis. Mas eu diria que a grande criação que o SEBRAE tem a alegria de ter participado ativamente como é que eu vou dizer, da habilitação dessa lei, da criação dessa lei, é a Lei das Micro e Pequenas Empresas, a Lei Complementar 123 de 2006, que prevê lá tratamento diferenciado e favorecido aquelas atividades pequenas, que até então haviam leis esparsas, que elas não se falavam muito bem, e isso não produzia o resultado. Então, desde a grande marcha que fizemos em 2006, levando quase 5.000 lideranças dos vários setores da economia até Brasília, para fazer uma força, para influenciar que os nossos legisladores tomassem as decisões certas de aprovar aquela lei, desde então a gente vem atuando frente ao poder público. Então, fizemos aí intervenções para auxiliar a propositura de uma lei que criasse, por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, outro avanço importantíssimo a ponto de sermos exemplo para outros países a respeito de desburocratização. Uma atividade econômica formal que funciona como uma ação afirmativa, permitindo a inserção de pessoas que antes, na informalidade, por conta de vários fatores, o custo tributário, o custo contábil, que é outra coisa, é o custo do contador, toda a burocracia, e as pessoas, então, elas preferiam a informalidade, e nós fomentamos, participamos, apoiamos a construção desse novo conjunto legal, com um tratamento muito mais diferenciado dentro do tratamento já oferecido, diferenciado às micro e pequenas empresas, que é a atividade do MEI. E daí tantas outras ações que nós temos tido, como, por exemplo, capacitar o poder público, aprender a comprar de micro e pequenas empresas, aprendendo a eles próprios olhar para as suas comunidades e desenvolver políticas voltadas ao fortalecimento de uma economia, como, por exemplo, dos artesãos. Fomos também às escolas. O SEBRAE também atua para criar uma cultura do empreendedorismo, e não apenas trabalhar com as empresas e os empreendedores, mas formar empreendedores desde a base. Nós temos o JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, um programa teórico-metodológico que acontece desde o primeiro ano do ensino fundamental, vai até o 5º ano, depois tem mais um período que vai do 6º até o 9º, e nós, então, educamos crianças dentro de uma metodologia onde elas entendem o que é uma operação de mercado, o que é prospecção de oportunidade, o que é negociação, o que é processo produtivo, o que são controles financeiros. E olha, desde o primeiro aninho, uma metodologia riquíssima que eles aprendem inicialmente de maneira lúdica e vai evoluindo conforme a capacidade mental da criança, né? Vai crescendo, vai aprendendo coisas cada vez mais interessantes, mais complexas. Depois vamos aos colegiais também, e vamos para dentro das universidades, e vamos para a comunidade com o ensino de adultos, através de metodologia CAVE, uma metodologia que auxilia que os adultos também consigam aprender e memorizar, né? Então, ele escuta, ele faz, ele aprende melhor. Ele escuta, ele lê, ele faz e ele aprende melhor. E assim a gente tem
contribuído. Aí é que nós entendemos, então, aonde entra a operação de uma OCIP, o terceiro setor. Ele tem a sua oportunidade, o terceiro setor, porque as organizações de natureza não empresarial, como fundações e associações, também cumprem com um papel que auxiliam que haja mais saúde na sociedade e haja mais acesso à informação, haja mais proteção, haja mais voz para reclamar direitos e buscar soluções. Então, nós temos, sim, a intenção de trabalhar, fomentar, estimular OCIPs, associações, ONGs, fundações que apoiem o trabalho dos empreendedores. Quem vai operar economia de mercado, quem vai fazer a operação de economia de mercado, é a pessoa do empreendedor, ou através de cooperativa, não é o foco da nossa conversa hoje, ou através de cooperativa, vai operar em mercado, vendendo, comprando, dando nota fiscal, como qualquer empresa. Mas, para que um grupo, muitas vezes, se desenvolva, se fortaleça, é necessário a atividade de uma associação, porque ela vai ajudar capacitando, defendendo interesses e levando em uníssono, numa só voz, um grupo para que ele apareça e compareça com mais força perante aquelas pessoas ou entidades que ela precisa se fazer notar e que ela precisa, tem necessidade de buscar solução. A associação também tem a capacidade de investir na formação cultural, na formação no campo dos conhecimentos técnicos ou atitudinais, hard skills ou soft skills. A associação pode investir. O que uma associação não faz? Operação de mercado. Não é finalidade de uma associação fazer operação de mercado. E aqui nós vamos desenvolver esse assunto com vocês, ok? Então, organizações, são tantos nomes, tantas legendas, tantas rubricas que nós conhecemos por aí que causa confusão na pessoa que não teve ainda a oportunidade de entender a diferença de um e de outro. Associações, institutos, fundações, cooperativas sociais, ONGs, instituição, filantrópica ou entidade filantrópica, entidade, OCIP, organizações religiosas, organizações sociais, são tantas as nomenclaturas que nós nos perdemos, e não é difícil isso acontecer. Então, nós precisamos dar uma alinhada nisso. Muitas das entidades que nós achamos serem únicas e singulares, por exemplo, o clube esportivo, o clube aqui, como é que é o nome do 15 de Piracicaba, né? O 15 de Piracicaba é um tipo de entidade, ok. E as igrejas, outro tipo de entidade. E aquele grupo de filatelistas que colecionam selos, e aquele grupo literário. Bom, gente, na verdade, essas entidades que aparecem com muitos nomes, inclusive uma associação comercial, todas elas têm a mesma natureza jurídica, são associações. As OCIPs também são associações, as ONG também são associações. O repertório legal é um só. Um único repertório legal para todas elas. E o que muda é nome, o que muda é uma titulação, o que muda, às vezes, é uma lei de apoio que vai dar, às vezes, uma organizada específica naquilo, mas todas são formas de associação. Basicamente, o que nós teríamos numa melhor divisão clara seriam atividades empresariais e atividades não empresariais. Dentro das atividades empresariais estariam as próprias empresas, sociedades, como sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade em nome coletivo, todas de atividade de natureza empresária. Teríamos também as cooperativas, que também têm a finalidade da atividade econômica, comercial, vai operar mercado, comprando e vendendo. E nós temos ali a figura das entidades que não têm natureza empresarial. Então, entrariam aqui as fundações e as associações, porque nenhuma e nem outra tem como natureza operar economia de mercado. Não tem essa natureza de ir a mercado fazer dinheiro. Ela tem a capacidade de ir
a economia de mercado até buscar recursos para cumprir com o seu objeto social, cumprir com sua função, alcançar, perseguir a sua missão, que é levar aos seus participantes, seus associados ou seus tutelados, a informação, o apoio, o conhecimento, às vezes o atendimento de uma necessidade básica, até uma necessidade que o Estado se sente incapaz de atender, porque o Estado organizado tem limites, e são muitos os limites do Estado organizado, muitos limites. Ele deve cuidar de administrar a sociedade no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito nacional, tem aí a obrigação de oferecer saúde, oferecer educação, oferecer segurança, mas ele não consegue chegar em todas as frentes de necessidades e demandas da sociedade. Então, aí é que entra, no terceiro setor, uma sociedade que se organiza para cumprir com um propósito que o Estado não consegue cumprir, para preencher uma lacuna onde o Estado não se faz presente. Ele não tem força, não tem nem mesmo foco, embora ele, em tese, pudesse, mas é mais fácil ao Estado delegar para que outras formas organizadas de sociedade cumpram com aquele objeto. Por exemplo, eu tenho uma comunidade carente que precisa aprender sobre saneamento básico. Então, às vezes o Estado não podendo estar presente lá para ensinar saneamento básico, cuidar de questões mais de ordem pessoal dos indivíduos que estão lá na comunidade, então ele delega para o terceiro setor que vai e faça. Por exemplo, onde funcionam maravilhosamente bem as ONGs, organizações não governamentais, e as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, o Estado até mesmo chega e entrega recursos, falando, eu, Estado, declaro a minha incapacidade de cumprir com este objeto, com esta necessidade, então, eu não tenho pessoas nem foco nisso, mas temos o recurso. Toma aqui o recurso. E aí vai uma dotação orçamentária, que é feita por emenda parlamentar, e então aquela entidade pega aquele dinheiro, aquele recurso público e vai. Ou, às vezes, consegue aí doações com vantagens para o doador de abatimento no imposto de renda da pessoa jurídica, no abatimento no imposto de renda da pessoa física. Então, o dinheiro que iria para os cofres públicos vai direto para aquela entidade, ela vai cumprir com as obrigações que o Estado não consegue cumprir. E isto está ótimo, é assim mesmo que funciona. A terminologia adotada às entidades que se dedicam a realizar tarefas essenciais do Estado, é isso que se define como um terceiro setor. Depois nós vamos destrinchar melhor. São ações sociais, entenda que o foco são ações sociais. Aqui o objeto das entidades é atender o social, atender o coletivo. Não tem o foco de atender... A palavra não é no sentido pejorativo, mas quando eu digo atender egoisticamente a um ou outro, é porque uma pessoa tem o seu problema aqui, a outra tem o seu problema lá. Não, aqui é para atender a uma comunidade, atender uma coletividade. São ações sociais promovidas pela sociedade civil organizada. Ações típicas, aquelas que são próprias do Estado, a gente chama de primeiro setor. As ações empresariais, que é a economia gerando recursos, operando mercado. E olha só, gente, tudo que nós temos aqui, absolutamente tudo que vocês estão vendo aqui nessa sala, cadeira, projetor, cortinas, a energia elétrica, o colega que está trabalhando, até o crachá que ele carrega no peito, todos os equipamentos, toda a estrutura, o prédio, tudo isso vem da atividade empresarial. Dinheiro não brota do chão, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro só existe numa sociedade capitalista quando ele é criado a partir das operações econômicas de mercado. Então, é preciso trabalhar para produzir produtos e serviços e mercadorias, e estes, então, operados no mercado, revertem em lucro e parte dele é recolhido aos cofres públicos. É este dinheiro que vai aos cofres públicos que paga por tudo que vocês estão vendo. E paga pelo posto de saúde, paga pelo policiamento, e paga aí pela manutenção de vias públicas, e tudo mais o que vocês veem.
E isso que nós chamamos de ações típicas do Estado, elas são executadas por função, mas quem custeia tudo isso, não há dúvida, são ações empresárias. Dinheiro não brota do chão, dinheiro não dá em árvore. Só que estes dois também não têm como atender a todas as demandas. Cada um aqui está com foco nas suas próprias necessidades, nas suas próprias funções, obrigações. E aí, então, surgem entidades como uma via alternativa para suprir aquelas atividades não alcançadas pelo Estado nem pelas empresas. Tudo bem até aqui? Estamos caminhando? Está dando sono já? É cedo ainda para dar sono? Eu vejo, às vezes, um pescando assim, né? Eu falo, pô, acabei de começar. Eu acho que eu devo estar muito monotônico, deve ser isso. As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil. Esse aqui é um cenário de como estão distribuídas essas entidades, a concentração delas por região, em porcentagem, segundo dados da FASFIL, e em relação à população. Então, você vê que há uma certa proporcionalidade, mais ou menos, né? Você pode observar aqui no Sudeste, aqui, na verdade, Sul-Sudeste, né? É um Sudeste mais Sul. Você encontra o número de entidades mais ou menos equiparado às necessidades da sociedade, do volume de pessoas. Agora, você vê, por exemplo, aqui no Sul nós temos uma população tão bem atendida pelas organizações, que as organizações até excedem os limites do número de população. Já não acontece o mesmo aqui no Nordeste, que você vê que as entidades não chegam a suprir as necessidades da sociedade. No Nordeste também, a gente vê que há aqui uma falta, né, uma lacuna, um buraco, quando você descobre que sociedade, que é o pontilhado, não chega a ser toda ela alcançada pelas entidades, pelo menos o que se tem mapeado pelas FASFIL. O terceiro setor no Brasil, existem quase 300 mil fundações e associações sem fins lucrativos no país. Destas, 44,2% estão na região Sudeste. A grande maioria massiva das entidades está aqui, nessa nossa região, onde há maior concentração de entidades, e apenas 4,9% estão nas regiões Norte. Está na região Norte, onde há menor concentração. Enfim, ainda temos algumas diferenças bem sensíveis no cenário. Conceito de associação. Associação é uma entidade, então, de direito privado. É de direito público? Não, não é. Por quê? Porque não pertence ao poder público. Pertence à sociedade civil que se organizou. Então, ela é uma entidade de natureza privado, de direito privado, não é de direito público. É regida por normas de direito privado, embora quando use de dinheiro, recursos públicos, ela possa também ter que se submeter a normas públicas, a ordens públicas. Dotada de personalidade jurídica e caracteriza-se pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, mas é característica que não há finalidade lucrativa. Ah, mas eu vim aqui para saber de dinheiro. Não, não é isso que vai ser feito aqui. Ok? Para falar de dinheiro, vai falar então com o Sebrae, para entender como operar melhor mercado, com produto, com inteligência mercadológica, com embalamento, com mapeamento de rede de distribuição, com mapeamento de segmento de cliente, com outros modais. Então, tantas coisas podem ser vistas a respeito de operação comercial, mas não é o que falamos aqui hoje. Aqui hoje estamos falando de entidades que apoiam iniciativas para suprir uma lacuna do Estado. Muitas vezes um grupo de pessoas não se sente totalmente atendido e precisa de alguém que os defenda. Aí, então, entra uma associação para fazer melhor esse trabalho. Uma associação sem fins lucrativos poderá ter diversos objetivos, tais como associações de classe de profissionais, né? Ou representação de uma categoria profissional, mas também de uma categoria econômica. Os artesãos, por exemplo, são muito bem representados por uma associação, se assim desejarem. Instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, etc.
tem isso aqui, estou esquecendo. Deixa eu ver se eu liguei certinho aqui. Pronto. Entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados. Benefício mútuo, as pessoas se apoiam reciprocamente no âmbito dessa entidade, como clubes esportivos, centrais de compras, associações de bairros, associações de moradores. Veja que é grande a aplicação da figura das associações. Associações com objetivos sociais que observam o princípio da universalização de serviços. Por exemplo, promoção de assistência social, promoção da cultura, patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da saúde, da educação, preservação, conservação de meio ambiente, direitos humanos e outras pautas que possam ser ainda criadas ou identificadas como sendo de interesse social, de interesse da sociedade, nas necessidades da sociedade, de forma bastante geral. Não se volta, nesse momento, a entidade para dentro de si. Volta-se, nesse momento, a entidade para fora de si. Voltar para dentro de si, por exemplo, o clube, por exemplo, a entidade lá, o grupo de filatelistas, o grupo de uma operação qualquer que represente aí o interesse daquele grupo. As demais, as de fins sociais, são aquelas que voltam-se para fora de si, e estão procurando atender aqueles que não fazem parte necessariamente do seu grupo. Pode ser que estejam atendidos, mas é para fora que ela se volta. Características, então, dessas associações. Elas constituem-se de uma reunião de diversas pessoas para obtenção de um fim ideal. A chave para você ter uma entidade é que as pessoas comunguem do mesmo objetivo. Não importa qual seja aqui o objetivo, desde que seja legal, desde que não seja vedado pela lei, como atividade paramilitar, isso já é vedado, não sendo vedado organização criminosa, paramilitar, então você pode ter um grupo, tem interesse em comum, podemos montar uma associação? Podemos montar uma associação. Precisa de muita gente? Não, não precisa não. Cooperativa precisa. Cooperativa, por exemplo, comum, são 20 pessoas no mínimo para que a cooperativa seja viabilizada, legalmente viabilizada. Então, precisaria de 20 pessoas fazendo a mesma coisa. E a associação? Bom, a lei não fala em número, mas ela diz de uma composição mínima necessária. Então, a associação precisa ter lá um número que seja suficiente para atender à formação de um presidente, um vice-presidente, ou chamemos de diretor-geral, segundo diretor, um secretário, um suplente de secretário, um conselho fiscal, composto de pelo menos 3 pessoas, um suplente de conselho fiscal, e a gente chega numa conta aí de 7 pessoas, para ter uma entidade na forma de associação. Quanto mais, melhor, não há dúvida a respeito disso. Nem discuto, porque é tão claro que não há necessidade. Mas, no mínimo, 7 pessoas para ser minimamente mesmo viável. Menos que isso, já cria-se algumas dificuldades. Não que inviabilize de tudo, mas cria-se dificuldades. A ausência da finalidade lucrativa, então esqueça a ideia de operar. Ah, mas a associação pode dar nota fiscal? Olha, eventualmente a associação pode. Eventualmente, não é o objeto da existência dela, não é o trabalho dela. Por exemplo, quando o Clube 15 de Piracicaba vende camiseta do time, camiseta oficial, com selinho e coisa e tal, e cobra. O clube está vendendo? Sim, o clube está vendendo. Mas não é uma atividade que nós vamos considerar como uma atividade econômica com finalidade lucrativa, porque o resultado, ainda que a gente reconheça matematicamente como lucro, eu não o defino como lucro, mas defino como resultado positivo apenas. Por quê? Porque o lucro, a natureza do lucro, é ser apropriado pelo operador, pelo trabalhador. A natureza do lucro é ser apropriado. Então, quando uma empresa, uma atividade de mercado econômica trabalha, produz serviço, mercadoria, produtos, o lucro é o que sobra depois de pagar todas as contas, e a empresa, então, vai entregar esse lucro para o seu sócio, ou para o seu instituidor. E aquele instituidor pega o lucro e ele pode escolher, boto no bolso, jogo álcool, risco fósforo e boto fogo, volto para dentro da empresa na forma de reinvestimento. Mas na associação isso não acontece.
Se uma associação eventualmente vier a operar alguma coisa em mercado, como vender a camiseta do time, ou uma coleção de camisetas lá que defendam as divisas daquela, divulgando aí uma linha filosófica, uma linha política que ele tenha, todo o resultado econômico positivo, estou usando isso no lugar de lucro, será da entidade, e só da entidade, e de maneira nenhuma é permitido, autorizado, que nenhuma das pessoas possa se apropriar daquilo. De maneira nenhuma. E há um grande fiscal perpétuo que estará observando tudo isso a qualquer momento. O maior deles é o próprio Ministério Público. Eu falo em relação à autoridade de ação imediata. Já a própria sociedade tem também poder de fiscalizar. A própria sociedade tem poder de fiscalizar se ela sentir qualquer espécie de desvio nisso. O patrimônio da entidade, associação, ele é constituído pelos associados ou membros. A entidade tem um patrimônio? Olha, ela não precisa necessariamente ter, mas se ela tiver um patrimônio, esse patrimônio foi, a princípio, destinado. Às vezes vem de uma contribuição inicial. Vamos lá, os fundadores da associação, vamos aqui, cada um de nós, colocar R$50 para custear o início das operações. Então, vai se somar o dinheiro, todo esse dinheiro já pertence à entidade. É a forma como constituíram. Às vezes vem alguém e fala, olha, eu tenho tanto, e você pode até criar classes diferentes de associados. Isso daí é permitido. Ou você pode, os associados, contribuírem aí com mercadorias, com produtos, com bens, de qualquer forma. Isso é permitido. Mas eu não tenho nada, vamos começar com nada? Bom, às vezes você não vai precisar de nada além do CNPJ. Porque isso daí já faz com que a entidade devidamente registrada exista no âmbito legal. Exista e com toda a autoridade no âmbito legal. Ela não é definida a respeito de sua autoridade e valor baseado no quanto ela tem de patrimônio. Não, o fato dela existir já habilita ela a ser uma entidade sujeita de direitos e obrigações. Sem dificuldade a respeito disso. Então, dá para começar sem nada, zero? Bom, se você conseguir, por exemplo, a doação para fazer a matrícula, o registro da sociedade, da associação, no cartório de registro de pessoas jurídicas, que é onde você precisa depositar o estatuto e a ata de posse da primeira diretoria, o Estado vai cobrar emolumentos ao Estado, aquela taxinha que o cartório cobra. Então, você vai precisar de um valor. Mas vem alguém, faz a doação daquilo e pronto. Precisa de um advogado para assinar. Vem lá um advogado colega e assina. Não há dificuldade quanto a isso. Então, precisa ter patrimônio? Não precisa. Mas pode ser necessário que haja aí um investimento inicial pequenininho, tá? Porque a gente fala de patrimônio, às vezes fica aquela ideia, patrimônio, meu patrimônio. Meu maior patrimônio é o conhecimento que eu adquiri, é meu patrimônio. Tem valor econômico? Não, não tem valor econômico, a menos que eu converta ele em alguma palestra pela qual eu cobraria, mas não é o caso. Agora, o patrimônio, então, se eu tirar esse aspecto que às vezes leva a pessoa a pensar em volume, em grandeza, eu até entendo que precisaria ter alguma coisa, como, por exemplo, R$150 para fazer registro. Eu não tenho o valor certo de que o cartório está cobrando hoje, mas vamos estimar alguma coisa próximo disso. Então, é o patrimônio inicial. Quanto que é? R$150, R$200. Dá para começar? Dá para começar. Não há dúvida quanto a isso. Reconhecimento de sua personalidade por parte da autoridade competente. Por que uma entidade tem personalidade? Porque a natureza das pessoas é ter personalidade. E não são só pessoas naturais que têm personalidade, pessoas que a gente chama de pessoas físicas. As pessoas jurídicas também têm personalidade. Tanto que uma entidade dessa pode defender o seu bom nome, processando alguém que venha difamar o seu nome, que venha atentar contra a moral de seu nome. Antigamente não era difícil você falar de danos morais a uma entidade não natural, a uma entidade, um ente abstrato, uma pessoa criada pelo intelecto humano. Mas é uma pessoa. Para fins de direito, ela é pessoa, dona de direitos e responsável por obrigações, tal como eu e você. Neste aspecto não há diferença. Fez o registro direitinho da entidade, ela nasceu.
Nós nascemos de mães biológicas, né? A menos que alguém aqui tenha nascido de pai biológico, normalmente as pessoas nascem de mãe biológica. E se nós nascemos de mães biológicas, temos nossa origem, a entidade também tem a origem dela. A origem dela é o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. Se fosse uma cooperativa, seria lá na JUSESP, na junta comercial, porque o fim da cooperativa é comercial, mas a associação, o fim não é comercial. Qual é o lugar, então? Cartório de registro de pessoas jurídicas. Muito parecido com o cartório onde você foi registrado no seu nascimento, onde você vai registrar o seu casamento e aonde você, eventualmente, irá ter o seu óbito registrado também. Chato lembrar disso, né? Mas parece que todo mundo vai chegar nesse momento. Tomara que eu esteja errado. Então, tem personalidade e o Estado constituído, a sociedade constituída, na forma de município, Estado propriamente dito, União, não podem recusar a existência legal e todos os direitos da personalidade que vêm com a existência legal dessa entidade. Ela, então, é uma senhora detentora de direitos e obrigações, como eu e vocês. Podem defender os seus direitos e podem responder por obrigações. O ar está seco aqui, acho que é ar-condicionado, né? E aí junta que eu quase não falo. O bom é que eu não gosto de falar, sabe? Esse negócio de falar me irrita. Então eu fico quieto sempre. Só que não. Então, vamos lá. Qualificações. A respeito das qualificações, as entidades elas vão poder ser atendidas em âmbitos diversos. Então, qualificações, por exemplo, de utilidade pública, de natureza federal, estadual ou municipal. Por que me interessa uma entidade de qualificação de utilidade pública municipal? Quando eu necessito do município de algo e que, para eu receber aquele benefício, a lei ou a norma exige que eu tenha essa qualificação de utilidade pública. Não basta eu chegar e alegar, mas eu sou uma associação, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não é suficiente. É preciso uma chancela que diga que o que você faz como entidade te autoriza a falar em nome do bem comum. Então, existir como associação não basta por si só. Não basta, porque pode ser que a associação esteja voltada para dentro de si mesma, atendendo única e exclusivamente os interesses do grupo de associados e não se voltando para a sociedade. Se isso acontece, ela não é de utilidade pública. Ela só será de utilidade pública quando a sociedade não vive para si. A sociedade, perdão, aqui a associação. Eu estou usando a palavra sociedade de uma forma viciada, perdão pelo vício meu de linguagem. A associação, ela precisa se voltar para fora, então ela é de interesse público, ela é útil ao público, público em amplo senso. E aí, verbas municipais, interesse municipal, utilidade pública municipal. Verbas estaduais, interesse estadual, utilidade pública estadual. Verbas federais, entidade de utilidade federal, de âmbito federal, utilidade pública federal. Então, você busca a certificação, a qualificação, conforme a sua esfera de atuação. Existem também as entidades beneficentes de assistência social. Ainda a qualificação de entidades ou organizações, tá faltando palavra aqui, de assistência social. Entidades de fins filantrópicos. Organizações sociais de interesse público, era para estar junto, estranho. Organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIP. OCIP é muito badalada nos dias de hoje, viu? E eu vou explicar por que ela é badalada. Aquelas ONGs, as organizações sociais, as ONGs, elas, com o passar do tempo, houve um mau uso tão grande do veículo, da figura das ONGs, que digamos que elas passam por dificuldade de aprovação social. Então, criou-se uma sistemática
que auxilia a entidade, a associação, a prestar contas ao poder público, TCE, TCU, CGU. E isso vem de uma certificação de OCIP. Quando uma associação ela recebe a qualificação de OCIP, ela fica pré-aprovada a participar de contratos público-privado, contratos de parceria público-privadas. A qualificação de OCIP já pré-autoriza e também determina como será a prestação de contas. Tudo via sistema, tudo muito mais simplificado, tudo muito mais transparente, e acabou que a forma de OCIP, eu arrisco dizer, mas salvo melhor juízo, salvo outros entendimentos diferentes do meu, eu arrisco dizer que a associação hoje ela suplanta a figura das ONGs por causa dessa facilidade tanto de acesso à própria qualificação, que é muito simples, basta um requerimento e uma instrução de documentos ao Ministério da Justiça, tem um departamento específico no Ministério da Justiça que faz isso, e eles, então, observado lá que estão presentes os documentos, que o Estatuto obedece certas exigências, o poder público não tem autoridade de dizer não para você não. Aqui, o poder público é obrigado a qualificar como OCIP e pré-autorizar a realização de contratos público-privados, simplesmente pelo fato da pessoa ter submetido a associação a registro e porque a documentação está ok. Está ok, o Estado tem lá 30 dias, pelo menos em tese, não sei se estão cumprindo com os 30 dias, para fazer a certificação. Então, é super legal e hoje é o que mais se usa, é o que mais se vê nascendo, são entidades buscando a qualificação de OCIP. Essa legislação, ela confere mais uma qualificação às entidades do terceiro setor. Entretanto, as outras legislações não foram anuladas. Continuam em vigor outras legislações que a entidade poderá qualificar-se em troca de determinados benefícios. Às vezes, o dinheiro que uma entidade necessita para operar, que ela vai buscar esse dinheiro diante, por exemplo, do Poder Municipal, né? Temos lá uma verba na Secretaria de Ação Social e essa verba vai ser destinada para entidades, eu quero uma parte desse dinheiro. Toda vez que você vai buscar um dinheiro público, o dinheiro é carimbado. Esse dinheiro ele tem regras para que você possa pegá-lo, para que você possa usá-lo e possa prestar contas disso. Então, diante disso, há inúmeras legislações que podem ser necessárias para a entidade. As legislações em vigor hoje são entidade pública federal, para você conseguir a qualificação de entidade de utilidade pública federal, a de utilidade pública estadual, isso aqui eu vou deixar disponibilizado o material com a Escola do Legislativo, então vocês vão poder consultar isso aqui, não se preocupem em ficar anotando a lei, estará à disposição, é só solicitar, eles passam para vocês, tá bom? E a de utilidade pública municipal. E fora isso, algumas normas específicas que possam surgir para algum dinheiro com alguma finalidade específica também. Você vê que é um conjunto de leis muito grandes. E aqui eu estou trazendo geral, que diz respeito ao município de São Paulo. Piracicaba tem o seu conjunto legislativo, ok? Há de se observar aonde você está. OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A qualificação de OCIP é o reconhecimento oficial e legal mais próximo do que se entende por ONG, especialmente porque é marcada por exigências legais, diferente do que tínhamos na ONG, marcada por exigências legais de prestação de contas, referente a todo o dinheiro público recebido pelo Estado. Contudo, ser uma OCIP é uma opção, não é uma obrigação. Então, você pode ser uma associação e ter o interesse em se qualificar como OCIP, ou você pode nunca querer ser OCIP. Ou você pode ser OCIP num período, depois você deixar de ser, ou você está aí com uma associação há tantos anos e agora você quer requerer uma qualificação de OCIP. É grande a liberdade nesse sentido. Vai depender do quê? Vai depender
das finalidades da entidade. Vai depender se você precisa fazer parceria público-privada ou se você não precisa fazer parceria público-privada. Público, recursos públicos. Privada, a organização, a associação é de natureza privada, é de direito privado. Então, contrato de parceria público-privada. Precisa fazer uso desse tipo de recurso? OCIP, qualificação de OCIP. É super simples. Coloca lá todos os documentos, tem um checklist que o próprio Ministério da Justiça fornece, checklist de documentos que você precisa ter, bota tudo isso no envelope, pode ser SEDEX, manda para, eu não lembro qual que é a chefia que está dentro mas tem o endereço direitinho, a gente pode passar e vamos passar para vocês. E aí vocês, então, conseguem que o processo seja dado andamento direto lá na chefia responsável dentro do Ministério da Justiça. Dessa forma, já que a OCIP é uma qualificação para entidades do terceiro setor, pode dizer que toda OCIP é uma ONG, mas nem toda ONG é uma OCIP. Hoje, OCIP é a cereja do bolo, a respeito de aprovação social, por causa da transparência, como são feitas as coisas. Roteiro para constituição e registro de uma associação. Primeiro, é preciso elaborar e discutir um projeto e o estatuto social. A ordem dos fatores aqui, eu acho que altera o produto. Eu penso que é, em primeiro lugar, discutir e depois elaborar o projeto do que a entidade vai fazer e você ter o estatuto social. Não fui eu que preparei essa lâmina, tá? Se fosse, estaria diferente. Você vai discutir. Entenda o seguinte, toda forma de associação ou de sociedade, ambos dependem de uma comunhão de objetivos. Quando não dá certo a sociedade? Quando não comungam do mesmo objetivo. Quando não dá certo uma associação? Quando não comungam do mesmo objetivo. Quando não dá certo uma cooperativa? Quando não comungam dos mesmos objetivos. A gente chama isso de affectio societatis, palavrinha esquisita, né? Deixa eu gastar um pouco do meu latim, gente, estudei tanto para isso. Hoje em dia não se usa mais latim, né? Acho que até faz sentido, porque para que falar uma coisa que ninguém entende? Mas para explicar, a afeição social é essa busca por objetivos comuns, onde as pessoas, no propósito de alcançar, elas vão aprender a trabalhar os objetivos comuns, superando dificuldades que as diferenças possam produzir. Por que uma relação entre marido e mulher dá certo? Porque eles superam dificuldades da vida em comum. Ou não? Tudo é um mar de rosas. Será que na sociedade empresarial é um mar de rosas? Será que na associação é um mar de rosas? O importante é que, em todos os casos, predomine a busca do objetivo comum. Aí nós vamos conciliar diferenças, porque ninguém aqui perdeu o propósito do que se espera com o que se está fazendo. Tudo bem até aqui? Depois, produzido o documento, sobretudo o estatuto social, então é hora de convocar as pessoas para uma Assembleia Geral de Constituição da Associação. É um nome pomposo, né? Eu penso em Assembleia Geral, eu penso já naquele púlpito, eu penso já naquela nave cheia de gente, e aquela votação, e o painel luminoso, sim, não, abstenção. Olha, gente, é muito simples, viu? Quando a gente chama de assembleia, porque é um foro onde as pessoas podem expor a sua manifestação. Por isso, uma assembleia. É assemblear, porque as pessoas vão ter a liberdade de se expressar e de se manifestar. Mas eu estou falando de uma assembleia, muitas vezes, de 7 pessoas, na sala ou na cozinha de alguém, em volta da mesa. Vai ser uma linda assembleia, inclusive, se tiver café e bolo de laranja. Né? Pode ser de fubá, desde que tenha erva doce, porque eu gosto de bolo de fubá com erva doce. Então, você pode ali declarar aberta uma assembleia, né? Declaro aberta a assembleia para constituição da entidade tal, sob objeto tal, e segundo as normas seguintes. E a pessoa, então, procede à leitura de estatuto, e tendo sido aprovado o estatuto, se dá também posse a uma primeira diretoria, que pode ser presidência, diretorias setoriais, caso caiba, e um conselho fiscal por obrigação. E então,
eu pego o estatuto, agora aprovado, assinado, subscrito por todos os participantes, mais um advogado, e eu levo lá para registro do estatuto e da ata de Assembleia de Constituição no cartório de registro de pessoas jurídicas. Piracicaba tem cartório de registro de pessoas jurídicas? Tem, com certeza tem, viu? Não sei onde fica, confesso, mas é só procurar no Google, dando uma googada você descobre. Você sabe onde é, amigo? Tem duas ainda? Aí, ó, que cidade rica. Tem duas ainda, por falta de uma. Pode até escolher. Ou é uma questão territorial, às vezes, né? Separação territorial, às vezes. Hã? Eu não consegui entender. Ah, olha só, a associação ainda pode escolher. Maravilha, maravilha. Obtenção, então, depois que você registrou, então, você deu entrada no cartório de registro de pessoas jurídicas, lá naquele bolo de documentos. Então, você tem lá o documento dos participantes, dos constituintes, você tem lá as 3, 4 cópias do estatuto e da ata de eleição e posse, de constituição, e aí você vai, às vezes, ter que passar por alguns ajustes. É normal acontecer. Bate lá no cartório, ele te dá um prazo de 20 dias, às vezes, para responder. Dali 20 dias você volta, ele vem com alguns apontamentos. Ó, tem que corrigir isso, corrigir aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Você leva para casa, corrige, volta. Aí ele te dá mais um prazo, às vezes mais, né? Não sei se funciona assim aqui. Algumas vezes que eu passei por isso foi desse jeito. E entre idas e vindas, uma hora o problema acaba e você deixa redondinho do jeito que o escrivão, o escriturário, deseja registrar. É assim aqui também, amigo? É do mesmo jeito aqui? Então continua do mesmo jeito, ok? Mas funciona. Então, vai chegar uma hora, você terá a certidão de registro. Com ela, então, você vai até a Receita Federal e obtém uma inscrição de CNPJ. A criança precisa de CPF para ser considerada... A criança precisa de CPF para ser considerada um ser vivente? Sujeito de direito? Não, né? Não é o CPF que dá direito para ela, é? Não, né? Não, não é. A pessoa nasce e ela vale pelo fato de estar ali. O CPF não dá nenhum valor a mais a ela. No caso da entidade é a mesma coisa. Ela já existe pelo ato de registro. O que faz o nascimento é ter sido registrado e microfilmado o estatuto e a ata, ok? Fez o nascimento, pronto, já existe. Legalmente ela já existe. Mas para você operar mercado, de muitas maneiras, viver em sociedade, eu quero dizer, você precisa aí prosseguir adiante, como nós precisamos de carteira de motorista, precisamos de CPF, precisamos de RG, precisamos de título de eleitor, tantas coisas que nós precisamos, a empresa também precisa buscar, a entidade, perdão, aqui, também precisa buscar. E, no caso, a primeira providência depois da inscrição depois do registro, é você obter o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e para isso será escolhido um CNAE apropriado. Depois, se você for, eventualmente, para apoiar os objetos sociais, o objetivo social, querer comercializar algo, pela associação, lembrando que o que a entidade comercializa é da entidade, não é partilhado entre os instituidores, não pode, é para a entidade, ela vai ter que contabilizar isso, o que sai, o que entra, e vai ter que provar que está aplicando o que entra na entidade. Vai ter uma contabilidade seríssima a ser feita aqui. Então, se você for operar venda de alguma coisa, inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado, tá bom? Se for serviço, no município. Ok? Também registro da entidade no INSS. Uma coisa que vocês não... E Prefeitura Municipal, no caso de serviço. Uma coisa que será necessário é ter um contador. Ok? A associação precisa de um contabilista. Mesmo que ela não tenha movimentações nenhuma, mesmo que seja uma vez por ano fazer uma declaração, ela precisa que um contabilista a acompanhe. E é importante, nessa hora, procurar um contabilista que compreenda contabilidade de entidades não empresariais. E não é todo contabilista que tem esse foco no seu trabalho. Hoje, os contabilistas, na sua grande maioria, eles têm um foco muito específico de trabalhar com empresas, porque gera um bom volume de negócio para eles. Não são todos que trabalham com entidades.
Tá? Então, observe, olhe, pergunte, entreviste, converse aí com um contabilista, vê se ele conhece os processos de uma contabilidade de uma entidade não empresarial, tá bom? Não é muito diferente, mas tem as suas peculiaridades. Documentos exigidos pelo cartório, requerimento do presidente, solicitando o registro em uma via, estatuto social em 3 vias, sendo uma original e 2 cópias assinadas ao vivo por todos os associados e rubricada por advogado com registro na OAB. Bom, aqui é uma proposição errada, né? É advogado, tem registro na OAB, senão não é advogado. Outro texto que precisa ser corrigido aqui, me perdoem, viu? Fazendo a minha excusa aqui, não fui eu que fiz. O slide. Ata de constituição, também em 3 vias, RG do presidente e você, então, conseguiu apresentar os documentos exigidos pelo cartório. Posso, mas também, como eu disse, vai ficar à disposição depois, pode ser enviado para o seu e-mail se você colocou os seus dados no... Pode não, será enviado no seu e-mail se você fez o seu cadastramento direitinho. Vou aproveitar para tomar mais um gole. Água boa, viu? Água de poço. Peguei do meu vizinho, lá em Água de São Pedro. CNPJ, efeitos do registro. As entidades sem fins lucrativos passam a ter a existência legal com a simples inscrição do registro de pessoas jurídicas, conforme determina a lei. Mas precisa avançar para buscar o seu CNPJ, então. Isenção tributária. Gozarão de isenção as sociedades e fundações, olha só, todas? Não. Gozarão de isenção as sociedades e fundações de caráter beneficente, filantrópico, caritativo, religioso, cultural, instrutivo, científico, artístico, literário, recreativo, esportivo e as associações e sindicatos que tenham por objeto cuidar dos interesses dos associados, desde que observem requisitos exigidos pela legislação. Bem complexo, né? Mas, basicamente, observar a lei e observar se a entidade está realmente não fazendo a distribuição de dividendos. De maneira nenhuma, isso poderia estar acontecendo para que ela possa requerer isenção tributária. A finalidade é sempre coletiva, ok? A Lei 9.532, de 97, estabeleceu quais são os critérios, então, para que as entidades possam gozar de isenção tributária. Consideram-se entidades sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas. Superávit, o que significa? Superavitária, ela está produzindo aquilo que a gente não queria que aparecesse, lucro. Então, o que ela tiver de resultado econômico positivo com vendas, a necessidade de execução desses valores dentro da própria entidade. Não pode estar superavitária em suas contas. Ou, caso apresente em determinado exercício isso, então que ela destine o resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetos sociais, seus objetivos sociais. Objeto social, objetivo social é a mesma coisa, tá? Objeto e objetivo são sinônimos aqui. A isenção aplica-se exclusivamente a todos os impostos? Não. A isenção aplica-se ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre lucro líquido, porque você fez uma operação econômica, porque você gerou um resultado econômico, você fez venda, você prestou serviço, entendeu? Você emitiu nota como entidade a respeito do que foi feito. Então, neste caso, da operação, o resultado não vai pagar imposto de renda, não vai pagar contribuição social sobre lucro líquido. E aí, lembrando que para continuar com a isenção, vai precisar não ter o superávit, ou, caso tenha tido, fazer integral aplicação naquele exercício dentro da própria entidade. Estas entidades estão, contudo, sujeitas a recolher o PIS, no montante equivalente a 1% sobre folha de pagamento. Ah, pode contratar funcionário? Pode, lógico que pode.
Vai lá no Clube do Palmeiras lá, para você ver quanta gente tem lá, inscrita, aliás, como funcionário. É o cara que limpa a grama, é o treinador, é o massagista, é o técnico de manutenção, é não sei mais o quê. Eles têm uma folha gigante de pessoas trabalhando. Todo mundo contratado, carteira de trabalho bonitinho. Só vai ter isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido. Quanto a COFINS, a medida provisória 2113 de 2001 estabeleceu que a partir de 1º de fevereiro de 99 não incidirá este tributo sobre as atividades próprias das associações e fundações sem fins lucrativos. Não se aplica COFINS desde que a entidade esteja operando a sua atividade, aquilo para que ela foi destinada a fazer. Para o gozo da isenção, as instituições estão obrigadas a atender os seguintes requisitos. Não remunerar quem? Os funcionários que estão trabalhando? Não, funcionário que trabalha vai receber. Só tem um aqui que não vai poder receber nesse caso. Os dirigentes pelo serviço prestado. Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais. Aqui estamos nos repetindo já. Manter, olha a importância da contabilidade aqui. Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. O texto está, tal como a lei, é bem antigo, mas o que eu posso te dizer? A contabilidade formal. Não é uma contabilidade apenas de custo, que o cara mantém lá um registro diário de entrada e saída. Não basta um registro da entidade de entrada e saída. É o livro que foi registrado no cartório e a contabilidade está sendo lançada sobre aquele livro, páginas numeradas, sequenciais, para que tudo seja rastreável a respeito das movimentações. Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas. Bem assim, a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a sua situação patrimonial. Movimentou dinheiro? Tem que registrar. Ah, mas eu vou ali só abastecer o carro do veículo, abastecer o tanque do veículo. Vai ter que ter nota, vai ter que apresentar nota, vai ter que contabilizar a nota do combustível. O que entrou e o que saiu. Tudo que entra tem nota, tudo que sai tem nota. De outra forma, não vai dar certo e vai responsabilizar o dirigente, pessoalmente, inclusive, no patrimônio dele, além de todos os reflexos na própria entidade. Apresentar anualmente declaração de rendimentos. Então, a entidade não faz movimentação, pelo menos a declaração de não movimentação vai ter que ser feita. Uma vez por ano, contador, não dá para brincar aqui nesse caso. Doações dedutíveis do imposto de renda. Muitas entidades gostam de usar e é perfeitamente legal que ela peça doações às pessoas físicas e às pessoas jurídicas, desde que ela esteja autorizada a isso, né, de acordo com o cumprimento das normas. Ela vai então pedir, poxa, legal, né? Chega numa mega empresa da cidade aqui, eles recolhem muitos milhões de imposto, de renda, e aí você fala, me dá só 2% do seu imposto, destina para a gente só 2%. Eles vão, na verdade, essas grandes empresas, quase todas têm um grupo que trabalha a promoção social. Então, eles pegam lá os 2% que eles podem destinar e eles dividem entre uma série de entidades que eles abraçam para apoiar. Então, mas você não vai atrás da grande, você vai chegar na tua comunidade e pedir que as pessoas façam doação do seu imposto de renda de pessoa física. Pode ser feito? Pode também. Pode ser feito também. Você só vai dar um documento e a pessoa apresenta na sua declaração do imposto de renda. Mas para isso, vamos lá. A Receita Federal reconheceu o direito das OCIPs de receberem doações dedutíveis do imposto de renda na pessoa jurídica. De acordo com a MP 2113 de 2001, blá, 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 artigos lá 59 e 60, e a Lei 9.249 de 95, passa a abranger também entidades qualificadas como OCIP. Esta lei
permite a dedução do imposto de renda da pessoa até o limite de 2% sobre o lucro operacional das operações efetuadas pela organização. Eu digo que é quase 2%, é um cálculo que chega muito próximo disso, a gente diz 2%. Tá bom? Associação. Quem pode receber, então, entidades que podem ser divididas ou classificadas em associação. Associação, pessoa jurídica de direito privado, agrupamento de pessoas, estamos dando uma revisada aqui, de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, não tem finalidade econômica ou lucrativa. Fundação, também não tem atividade econômica nem lucrativa. Pessoa jurídica instituída por liberalidade, na verdade, aqui está escrito liberdade, mas é uma liberalidade de uma pessoa privada para fim de utilidade pública. Ele pega um patrimônio e aquele patrimônio é que vai montar uma entidade. A associação é feita de pessoas que se congregam para uma finalidade. A fundação é um patrimônio, pode ser um imóvel, pode ser dinheiro, pode ser uma empresa. Eu estou criando com toda essa entidade, esse patrimônio será uma nova pessoa jurídica, será uma fundação. E aí o patrimônio ganha personalidade jurídica. Associação, as pessoas se organizam e criam a personalidade jurídica. Fundação, o patrimônio destinado cria uma pessoa jurídica. Entendeu a diferença? Fundação é patrimonial, a associação são pessoas. ONG, uma abreviação de organização não governamental, terminologia adotada às entidades sem fins lucrativos que se dedicam a tarefas essenciais do Estado. Entretanto, devido às dificuldades de atuar nesses segmentos, é aquilo que eu vinha falando para você, eu não queria dizer que caíram algumas delas, e acabou, infelizmente, uma fama. A OCIP veio preencher esse buraco para que continuem as manifestações em favor da ação social. Abreviação de organização não governamental, terminologia adotada às entidades sem fins lucrativos que se dedicam a tarefas essenciais do Estado, mas diante de suas dificuldades, tais tarefas são encampadas por segmentos da sociedade civil que, sensibilizada, se organiza para suprir tais deficiências. Objetivos sociais. O que são objetivos sociais? Associação de classe ou de representação da categoria profissional ou econômica. Qual é o objeto que eu posso estar perseguindo? Associações de classe vão perseguir o interesse dos seus associados, segundo a classe de trabalhadores, a classe de profissionais, classe médica, engenheiros, advogados, ok? Entidade de classe. Categoria profissional, categoria econômica. Então, tem lá dos metalúrgicos, das artesãs, é uma atividade econômica também. Entidade de benefício mútuo destinada a proporcionar bens ou serviços, estamos nos repetindo aqui de novo, a um círculo restrito de associados, ou seja, vai beneficiar as pessoas que façam parte da entidade. Não está se voltando para fora, é só para os seus associados. Instituições religiosas ou voltadas para disseminação de credos cultos, já havíamos passado por isso. Quanto aos objetivos sociais, ainda, associações que observam o princípio da universalização dos serviços, como promoção de assistência social e voluntariado, promoção de saúde gratuita e educação, preservação e conservação de meio ambiente, patrimônio histórico, artístico, cultural, desenvolvimento econômico, social, combate à pobreza, promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos, promoção da segurança alimentar e nutricional. Se você se enxerga em qualquer uma dessas condições, você pode ser uma associação, ok? Considerada como do terceiro setor. Órgãos que compõem a OCIP. São esses órgãos, como eu havia mencionado para vocês, mas aqui estruturadinho para você ter uma memória, uma boa memória do que compõe uma organização, uma associação de forma geral e a OCIP por uma necessidade de certificação. A Assembleia Geral é a autoridade máxima decisória dentro da organização. Diretoria e Conselho de Administração. O que faz a diretoria? O que faz o Conselho de Administração? Eles cuidam do operacional. Destinos da entidade, matérias que alterem o curso da entidade, modifiquem o objeto, que constitua ou desconstitua diretoria e conselho administrativo, ou a próprio Conselho Fiscal, tudo isso cabe à Assembleia Geral.
Diretoria, Conselho de Administração, o operacional. E o Conselho Fiscal cuidará das contas. Basicamente, o Conselho Fiscal, ele hoje cumpre com o papel de uma auditoria interna, é o que eles fazem. Eles precisam, inclusive, fazer este trabalho, como se estivessem auditando. Para quê? Para deixar, inclusive, seguro para o diretor, seguro para os demais membros da direção, que todo o empenho da associação no uso de seus recursos está escorreito, correto. Ele não terá o perigo de ser apontado aí por uma intervenção de Ministério Público. Tá? Então, eles são apoiadores da diretoria, do conselho da administração, para que eles não fiquem comprometidos, às vezes, por uma documentação que está errada, equivocada, a ausência dela. Pois não, pois não. Esses não recebem remuneração para aquela finalidade da isenção do imposto. É claro aquilo, né? Para o fim da isenção de imposto. É para aquilo. O estatuto, o que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma entidade com dirigentes remunerados. Você pode ter. Mas para o fim de receber o benefício da isenção, aí não será. Ok? O estatuto deverá dispor sobre... Então, vamos lá. O que um estatuto precisa ter para que seja considerado um estatuto correto, que será registrado pelo cartório de registro de pessoas jurídicas? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. A gente chama isso em direito de LIMP, princípio da LIMP. Quer memorizar? LIMP. LIMP, como se fala? O verbo. LIMP. Liberdade, legalidade, impessoalidade, moralidade, LIM. Publicidade, economia, LIMP. Só que agora se colocou também a eficiência, um novo conceito. Eu digo historicamente ele é novo, antigamente nós parávamos aqui, agora a gente também vem para cá. Mas são 2 vezes, então continua como LIMP, só para processo mnemônico. Práticas de gestão administrativa para coibir vantagens pessoais. Conselho Fiscal ou órgão equivalente, a previsão da existência dele, da composição dele. Transferência do patrimônio da entidade, aqui esse ato tinha que ser craseado, transferência do patrimônio à entidade similar em caso de dissolução. O que acontece? Como a entidade ela não pode distribuir resultados, todo o resultado se volta para dentro dela mesma, eu estou falando de resultado econômico, então... Chega uma hora, ela começa a ganhar corpo. Às vezes, compra veículo, compra prédio próprio, ok? Ganha tamanhos, assim, admiráveis a respeito de composição patrimonial. E se acontecer dos membros não quererem mais continuar a associação? Vamos dividir tudo isso aqui entre nós? Não pode. Aí, por obrigação legal, o próprio estatuto prevê, mas, na verdade, o que está em lei já é de direito. Então, mesmo que não estivesse, seria cumprido, mas tem que estar. Ele vai transferir o patrimônio a uma entidade que faça a mesma coisa, preferencialmente no seu entorno. Não encontrei ninguém no meu município que faça a mesma coisa, para passar o patrimônio para ele. Então, vai procurar no âmbito regional. Não achei ninguém no âmbito regional. Vai procurar no âmbito estadual. Não achei ninguém no âmbito estadual. Vai procurar no âmbito nacional. Não achei ninguém no âmbito nacional que tenha uma atividade similar. Então, vai passar para outra associação. Mas não vai ser apropriado por ninguém. De jeito nenhum. Transferência do patrimônio adquirido com recursos públicos para outra OCIP. Ou seja, se tem patrimônio que vem do recurso público, não bastará então ser uma entidade associativa. Precisará ser uma entidade associativa com certificação de OCIP, igual você tinha quando recebeu os recursos. Não é livre aqui a transferência. Nem sendo com o mesmo objeto. Vai ter que certificar a outra como OCIP se ela não tem já esse registro. Ok? E possibilidade de remunerar os dirigentes. Olha que interessante. Amiga, presta atenção aqui. Lembra que você falou, mas os dirigentes não vão ser remunerados? No caso da OCIP, eles podem ser remunerados, mas eles não vão ter isenção de imposto de renda, porque aqui as duas leis se conflitam. Ok? A lei que autoriza a isenção do imposto de renda
e da contribuição social sobre lucro líquido e da PIS e do COFINS, neste caso, a OCIP não teria isenção se ela remunerar os dirigentes. Mas precisa haver a previsão aqui da possibilidade de remunerar os dirigentes, faz parte da certificação, senão bate lá no Ministério e eles não chancelam, porque eles entendem que o checklist não foi cumprido. Isso aqui é um artigo que tem que estar no Estatuto manifestamente colocado. Pedido de qualificação como OCIP, simplão de tudo, gente. É impressionante como eles facilitaram a vida das pessoas. Realmente isso aqui é um avanço, pensando na burocracia que historicamente nós temos, né? Isso aqui facilitou a vida demais. Pedido de qualificação será dirigido ao Ministério da Justiça por meio de requerimento escrito e cópias autenticadas dos seguintes documentos: Estatuto, que você já tem, ata de eleição da sua atual diretoria, você precisa ter. Se você mudar a diretoria, você tem que registrar, ok? A alteração da diretoria. Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Declaração de isenção do imposto de renda e inscrição no CNPJ. Olha que interessante. Você não precisa se preocupar com o carômetro. Vão olhar, é o amigo do amigo, para esse nós vamos certificar, aquele não precisa, tem que fazer lobismo, senão você não consegue. Aqui é um checklist. Você preencheu os requisitos, no estatuto, anexou os documentos que estão sendo pedidos, botou no envelope, eles não podem dizer não, eles vão te registrar, ok? Se não registrarem, aí já acaba medida legal, jurídica, por ato arbitrário do poder público, né? Então, se eles negarem o registro, uma vez preenchido o requerido, eles precisam justificar, ato motivado do porquê não. E aí não há previsão legal para isso. Ministério da Justiça tem o prazo, então, de 30 dias, reza a lenda, para deferir ou não o pedido de qualificação. O ato será publicado no Diário Oficial da União, no prazo máximo de 15 dias após. Não sei se está redondinho assim, viu, gente? Não era redondinho desse jeito. Não sei, porque já faz algum tempo que eu não acompanho o processo. Quando ele defere, o Ministério da Justiça, então, emite, no prazo de 15 dias, o certificado de OCIP. Você fica com o certificadão na mão. Ou, no caso dele indeferir, vai constar, lembra do ato motivado do poder público? Todo ato público tem que ser motivado? Então, ele vai ter que explicar, em publicação, as razões pelas quais o pedido foi denegado. Neste caso, a entidade pode reapresentar. Ah, foi negado por causa da falta deste documento. É uma perda de tempo, infelizmente, mas ela vai poder, então, retomar o processo a partir do zero para apresentar o conjunto total de documentos e não cometer o mesmo erro na próxima propositura. Alterações no Estatuto da OCIP. Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento que impliquem mudanças nas condições que instruíram sua qualificação, deverá ser comunicada ao Ministério da Justiça. Então, a Assembleia definiu mudança na trajetória da organização, a Assembleia decidiu mudar os rumos, abdicar daquele projeto, buscar novo centro de interesse, ainda que ele seja de fim social. Você não pode apenas fazer isso por ato e registrar no cartório de registro de pessoa jurídica lá para que seja lavrado. Não, você vai ter que informar também o Ministério da Justiça dessa mudança e acompanhando a justificativa sob pena de cancelamento da qualificação. Termo de parceria. Como eu disse, a OCIP ela interessa muito pela possibilidade dela fazer os PPPs. Parceria público-privada. Contrato de parceria público-privada. Famoso PPP. O poder público e as OCIPs podem firmar termo de parceria. Eu declaro a minha incapacidade de cumprir com esse objeto, reconheço a qualidade desta entidade para cumprir com esse objeto, então eu estou entregando parte de recursos públicos para que essa finalidade seja alcançada. No tempo certo serão cobradas contas disso. Poderão firmar termo de parceria e formar um vínculo de cooperação entre público
poder público, recurso público, e privado, a entidade associativa com qualificação de OCIP, a fim de fomentar e executar atividades de interesse público. O poder público poderá escolher a OCIP para a celebração do termo de parceria através da publicação de um edital de concursos de projetos. Uma outra forma de dotação orçamentária para uma entidade, concurso de projetos. A propósito disso, existe, se vocês fizerem uma pesquisa rapidinha na internet, você vai encontrar manuais disponíveis sobre como preparar projetos para propositura e captar recursos, ok? Tem material farto sobre isso na internet. Elaboração de projetos para captação de recursos para entidades não econômicas. Pode procurar e vocês vão encontrar bastante material sobre isso. Marco regulatório das organizações da sociedade civil. Foi um avanço que nós tivemos nos últimos anos. Lembre-se que nós estamos caminhando para um amadurecimento como sociedade, estamos caminhando para um amadurecimento da consciência que nós temos como cidadãos, de cobrar direitos, de exigir que o poder público cumpra com sua missão corretamente. Nós temos avançado como sociedade a respeito de lei de responsabilidade fiscal, a respeito de ferramentas que atrapalham quem quer praticar a corrupção. E nessa esteira de avanço também veio norma para auxiliar o terceiro setor a poder cumprir com seus objetos sem aquele problema de ser alegado mau uso, malversação do recurso público. Define novas regras para as parcerias entre estados e organizações não governamentais, com o objetivo de tornar essas relações mais transparentes. É uma reclamação. O marco regulatório das organizações da sociedade civil vem trazer mais segurança jurídica para as próprias entidades, porque elas ficarão de tal forma documentadas e expostas que onde há luz não há sombras, e aonde há luz não há dúvidas. E não havendo dúvidas, mais credibilidade e mais recursos serão, com o devido tempo, destinado às entidades. Então, é um processo de amadurecimento da sociedade para que o terceiro setor cada vez mais cumpra adequadamente com aquilo que o Estado não pode fazer. Obrigatoriedade de chamamento público para a seleção de organizações parceiras. Então, veja que na destinação de recursos públicos, não haverá também aqui aquela destinação de acordo com os amigos dos amigos. Meu amigo, amigo dos meus amigos. Vamos pela cara, gostei da cara desse, não gostei da cara desse. Então, há um conjunto, na verdade, não fica tão claro, né? Os critérios vão depender do concurso que está sendo promovido, o concurso de projetos, mas, em tese, os interessados todos seriam fiscais do processo, vendo se os critérios são objetivos, para retirar dos critérios a subjetividade que é a escolha pela cara. Gostei mais dessa associação, gostei mais daquela outra associação, então vamos mandar o dinheiro para aquela associação. Não, se alguma associação apresentar um conjunto probatório no seu projeto de maior competência técnica para cumprir com aquele objeto, então até pode vir lá alguém defender a tese. Não, mas essa associação, isso e aquilo outro, a plenária é livre para isso. A defesa do seu projeto é um direito. Então a pessoa pode ir lá e defender o projeto dela, mas através de um ente da casa legislativa. Mas não há dúvida que isso traz mais segurança de que o dinheiro passa a ter melhores aplicações. Então, é garantia que eu vou ter OCIP e vou ter recurso público na mão? Não, é um processo de amadurecimento da entidade. A entidade tem que aprender a amadurecer também. Como tudo, né, gente? Como tudo na vida. As empresas, as entidades têm que amadurecer, têm que crescer. Possibilitando que qualquer instituição que se encaixe nas exigências do edital concorra.
Não será mais permitido que entidades com menos de 3 anos de existência façam parcerias com órgãos públicos. O que vai provar os 3 anos de existência? O ato de registro? Sim. Basta o ato de registro? Não. É preciso aquela comprovação das movimentações, o registro de entradas e saídas da contabilidade daquela associação. Aquela associação tem que estar totalmente regular, não só porque ela tem o termo de abertura, mas ela está com todos os balanços econômicos e sociais em dia e registrados. Exigido da instituição que ela tenha experiência prévia na execução de projetos na área. A instituição que tem 3 anos, será que ela já tem a suficiência na experiência? Imaginem vocês que eu preciso de recurso para cumprir com um certo objeto. Imaginem vocês, eu preciso de recurso para cumprir com um certo objeto. Se eu preciso de 3 anos para requerer o recurso, então a pressuposição é que eu não tenho experiência ainda. Isso quer dizer que eu formaria um ciclo vicioso. Enquanto eu não tiver o recurso, eu não tenho experiência, se o objeto depende disso. Então, a questão aqui, gente, é quem assina com competência técnica a respeito daquilo. Se eu vou, por exemplo, atuar na esfera da ação social, eu tenho um profissional de ação social, eu tenho um sociólogo, que tem lá um repertório, que tem lá um conhecimento teórico, metodológico, eu tenho lá uma assistente social. Não, agora a questão é saúde. Eu tenho um médico infectologista, eu tenho um médico de extensão que está trabalhando com comunidades, ele assina, ele tem essa competência. Veja que a capacidade da entidade é a capacidade dos seus membros. É a capacidade dos seus membros. Isso vai ser colocado em pauta também. Ok? Ele pode significar um novo momento, ele quem? O marco regulatório. Ele pode significar um novo momento para o terceiro setor, ao estabelecer regras que vão garantir mais transparência, o que é fundamental para a credibilidade e o crescimento do terceiro setor. Gente, nós estamos, embora tenhamos 500 anos, pouco mais, né, que isso, como sociedade brasileira organizada, tem coisa que a gente está engatinhando ainda. Gente, verdade, a gente está engatinhando. Até ontem, a gente não podia falar numa estrutura de terceiro setor. A palavra é nova historicamente. A própria palavra é nova. Essa destinação de recursos, naquele processo de aprendizado, houve muito malversação do dinheiro, muito mau uso, muito desvio. Isso é fato. Não sou eu. Vocês podem fazer qualquer pesquisa, até em processos que vocês vão encontrar a respeito de cobranças, né, das obrigações dos responsáveis, mas nós estamos amadurecendo. Então, cada vez mais será melhor e mais fácil a gente poder tocar um projeto de verdade para apoiar uma organização, para apoiar um grupo, para apoiar uma economia de mercado específica, como, por exemplo, do artesanato. Só estou mencionando porque temos uma colega aqui que representa o setor. Concurso de projetos. É uma forma de seleção mais democrática, transparente, eficiente, para o poder público, então, escolher quem a OCIP, com qual a OCIP vai firmar termo de parceria, o contrato PPP. É perfeito? Não é perfeito. Como eu disse, os elementos ainda estão em processo de amadurecimento, há uma liberalidade de quem está fazendo o concurso de projeto. O que é certo é que os critérios devem ser de natureza objetiva. Isso é algo importante, que os critérios não tenham característica de subjetividade que depende da interpretação da cabeça de uma ou outra pessoa. O edital do concurso deve conter informações sobre prazos, condições, forma da apresentação das propostas, os critérios, que, como eu disse, está a cargo de quem está promovendo o concurso, e o julgamento, e que valores serão desembolsados no caso que vai ser entregue. O julgamento é feito por uma comissão designada pelo órgão estatal que avalia o conjunto de propostas. Cláusulas do termo de parceria. Estamos entrando agora no contrato de parceria que é feito. Como ele é feito? Cláusulas do termo de parceria. Objeto, com especificação do programa de trabalho. Metas e resultados, prazos e cronogramas de pagamento. É um cronograma de execução físico-orçamentária.
o que vai ser feito, com qual recurso, em qual tempo, para que você vá recebendo então. Critérios objetivos de avaliação e desempenho. Previsão de receitas e despesas detalhadas. Publicação do extrato no Diário Oficial. Prestação de contas ao término de cada exercício ao poder público. A OCIP deverá publicar no Diário Oficial até 30 dias após a assinatura do termo de parceria, do PPP, os procedimentos que adotará para compra de bens e contratação de serviços. O dinheiro tem que ter aplicação, não é só para compor um fundo. Então, a aplicação será ou contratação ou compra. Fiscalização do termo de parceria. O monitoramento e a fiscalização da execução do termo de parceria é dever do órgão estatal parceiro, aquele que assinou. E ele tem um conjunto de soluções para isso, inclusive o apoio do Ministério Público, né? Além do Conselho de Políticas Públicas na área a que está ligado. O termo de parceria também é fiscalizado pelo Sistema de Controle da Administração Pública, formado por auditorias internas, para apoiar inclusive o Conselho Fiscal nessa hora, por exemplo, a Secretaria Federal de Controle do Governo Federal e externa, que são os Tribunais de Contas, TCU, CGU, TCE. Depende da origem do recurso. Formato, então. Associação, só uma tabelinha prática de consulta, tá? Associação, instituto, fundação, empresa privada e cooperativa. Associação não tem fim lucrativo, quem fiscaliza? A Previdência Social, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Fisco Estadual e Municipal. Eles não colocaram aqui, mas a sociedade interessada também pode fiscalizar. A sociedade também pode fiscalizar. Imposto de renda, isenta do pagamento do imposto de renda. Instituto, não possui também fins lucrativos, também tem como órgãos fiscalizadores, Previdência Social, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Fisco Estadual e Municipal, é isento do pagamento do imposto de renda. Fundação, da mesma forma. Empresa privada, outra coisa. Opera lucro, presta contas a todo mundo que arrecada, aos órgãos arrecadadores, e aqui entraria ainda a PROCON, Vigilância Sanitária, CETESB, Corpo de Bombeiros, dependendo de como eles operam e aonde eles atuam. Paga imposto de renda. E cooperativa, a cooperativa em si não tem fim lucrativo, mas a operação de mercado reverte lucro para os cooperados. Então, atos cooperados não pagam impostos, atos cooperados é entre os cooperados, uns com os outros, e da cooperativa com eles. Mas os atos da cooperativa com o mercado pagam imposto como qualquer empresa, ok? Paga imposto como qualquer empresa. Só o ato cooperado é que está isento. Mas quando o dinheiro vem de fora para dentro da cooperativa, ele paga imposto. Então, você vai ter esse, abre aspas, fecha aspas, deságio naquilo que você vai devolver como resultado para o cooperado. Então, ele está pagando o imposto de renda. Dúvidas? Pois não, amiga. Olha, quando nós vamos buscar recursos públicos, o caminho seria concurso de projeto. Mas quando você tem, por exemplo, a possibilidade de um contato com uma entidade, ela pode destinar para você o percentual no imposto de renda, até 2%. Então, você pode até a entidade se habilitar e pedir, solicitar. É como quando uma entidade lá que cuida de crianças vai à comunidade dizendo, olha, nos ajude doando o seu imposto de renda. Então, ela pode, só que isso não é contrato de parceria público e privada. O concurso de projetos só se aplica para termo de parceria público-privada. Não acontece quando uma empresa, ou uma pessoa física ou jurídica, destina o seu imposto de renda para aquela empresa, embora a empresa precisa depois provar, porque a entidade precisa provar que ela está habilitada a isso. Porque, senão, quem não consegue depois provar o destino é quem deu o imposto de renda. E se a pessoa destinou parte do imposto de renda dela para uma empresa que não poderia estar captando esse recurso, ela não vai ter como pegar esse documento e abater do imposto de renda dela. Porque eu vou pagar imposto de renda, em vez de eu pagar o imposto de renda, eu apresento lá o documento de que tantos por cento eu não vou pagar. Por quê? Porque eu doei. Então, precisa estar
autorizada a receber os recursos, a entidade. Só que não é feito via concurso de projeto. Isso fica claro? Tem outro caso também. Quando você vai, por exemplo, solicitar o cupom fiscal para que você receba créditos do ICMS. A nota fiscal paulista. Sabe como o Lar dos Velhinhos pede para você doar suas notas fiscais? Ele vai e pede, você doa diretamente as notas fiscais. Você leva as notas fiscais em branco nas mãos deles e entrega para eles. O que eles vão fazer? Eles vão se acreditar daquele valor. E também não é feito via concurso de projeto. E outra forma é você captar recursos diante da sua própria atividade. Você está prestando um serviço e está cobrando por ele, você está vendendo um produto, você está cobrando por ele, ou uma mercadoria está cobrando por ele, e aí então a sociedade vai a associação vai custeando o seu objeto. E também entram para dentro da entidade a contribuição dos seus associados, que pode ser mensal, pode ser apenas uma contribuição de ingresso, pode ser um pagamento mensal, você pode pagar X uma classe de associados, outro X, outra classe de associados. Existe até a possibilidade do sócio remido. Estou falando de clube, a gente chama de sócio, mas ele é um associado. O que é o sócio remido? É aquele associado que não paga mais nada. Então você pode criar classes, inclusive. Então são várias maneiras como o capital vem para dentro da entidade para que ela possa desenvolver os seus objetivos. A determinação do concurso de projeto é especificamente para o contrato PPP, parceria público-privada, e não se aplica para outros casos. Então, dúvidas? Perguntas? Angústias? Soluções? Não? Então tá bom. Eu tinha isso para passar para vocês e fico à disposição, viu, gente? Nosso escritório aqui em Piracicaba está ali na Vila Resende, Avenida Rui Barbosa, logo depois da ponte, na primeira quadra, em frente ao Banco Bradesco. Tem estacionamento no subsolo. Se quiser fazer uma visita para conversar lá, tirar mais dúvida, ver outras coisas, pode nos procurar. Lembre-se que uma entidade, qualquer entidade que vai operar na sociedade, ela precisa de uma certa inteligência de mercado, ainda que ela não busque lucro. Porque você pode observar que, mesmo no caso de quem não pretenderia fazer o contrato de parceria público-privado, ela precisa ter uma certa aprovação pública para que ela consiga, então, ter o mérito de ser conhecida, notada, e aí até ganhar confiança de empresas que vão destinar parte do seu imposto de renda para você cumprir com o seu objeto. Então, como uma empresa, ela precisa aprender a fazer posicionamento de marca. Ela precisa aprender a trabalhar marca, levar ao quociente do seu público-alvo a existência, a credibilidade, o valor agregado, aprendendo a dar entregas à sociedade. Então, não é só ter e sair fazendo que nem um doido. Tem que ter, tem que trabalhar bastante, mas tem que ter inteligência estratégica. Tem que ter aí um plano de mercado, ainda que você não tenha por propósito operar a economia de mercado. Você pode até fazer venda, você pode até prestar serviço, mas ainda que você não fosse fazer, a entidade precisa crescer no quociente coletivo para cada vez ela ter mais autoridade para cumprir com o objeto dela. Então, precisa ter inteligência de mercado para as entidades empresariais e as não empresariais também. A aprovação pública é essencial. Essencial. Precisa aprender a trabalhar com imprensa, precisa aprender a trabalhar com manual de marca, precisa aprender a trabalhar os canais de marketing que você vai usar. Ah, vai fazer marketing? Vai. Se você quer. É claro que você não precisa fazer uma coisa extensa, assim, agressiva, digamos, com outdoor, né, na cidade, embora você possa também, mas é a forma como você comunica. Tem que saber comunicar. Dizia o velho guerreiro, quem não comunica, se estrumbica. Isso continua sendo verdade, viu, gente? Se não tem mais perguntas, eu agradeço a participação de vocês, a audiência, de quem vai nos assistir depois, e voltamos a nos encontrar numa próxima oportunidade. Obrigado, viu?